Márcio Gomes já esteve, agora é Francisco Gomes. Eles são parentes? Eu acho que não, mas eu vou bem perguntar. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Que é advogado, não é delegado, né? Exatamente. Como vai? Você Prazer tá em recebê-lo. É parente do Márcio Gomes? Infelizmente não. Infelizmente não. Poderia ser. Vamos ver quanto tempo eu dou conta de conversar com o Francisco Gomes Júnior, que é advogado, sem chamá-lo de delegado. Aliás, você fez uma publicação no Instagram que eu morri de rir. Qual delas? Falando de eu te chamar de delegado e falando daquele meu conteúdo lá. E olha, por coincidência. Eu tava comentando lá, falei, pô, hoje eu vou conseguir. Toda vez que ele vem, eu tô de longo. Tá tudo bem, a família? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem contigo. Também, graças a Deus. Mas a gente só se encontra para falar de golpe, né? De situações. Mas hoje o tema é utilidade pública sempre, né? Que são as multas de trânsito. A importância da gente passar para as pessoas um pouco da educação que tem que se ter no trânsito e um pouco também do contexto, de que tem coisas que você nem imagina e você já pode estar sendo multado sem saber. É infração, eu nem imagino. Você nem imagina. Coisas assim muito comuns que você... Se eu te falar que cantar no carro pode ser uma infração. Você tá brincando comigo. Pois é, nós vamos ver, mas são várias infrações inusitadas. E o exemplo que eu te dei, que é cantar no carro, por exemplo, às vezes tem gente que está ensaiando no carro, ou está cantando, ou está falando, ou está... Isso é considerado uma infração, que é dirigir sem atenção. E você pode levar uma multa por isso. Eu venho para o trabalho fazendo exercício de fono. Pois é, qualquer dia você pode ser multado. É infração. O que a gente tem que ver é o seguinte, tem um caráter aí que é muito subjetivo, porque o agente de trânsito que está lá na esquina, passou você, viu mexendo o lábio, ele que vai interpretar se você estava prestando atenção ou não. Se é infração ou não. E ainda cantar não vai te tirar a atenção. Ninguém perde a atenção. São outros sentidos, então não tem problema nenhum. Mas é aquela coisa do Brasil de ter muita legislação. Para você ter uma ideia, Regina, são 341 artigos num Código de Trânsito. Ui! Só que tem artigos que tem lá parágrafo 1º, parágrafo 2º... Aumenta. Parágrafo único. São mais de 500 mandamentos que você tem que ter para você andar no trânsito de uma forma adequada. Então, é bastante complicado. Então, a ideia aqui é poder passar rapidamente para as pessoas o básico que elas precisam saber para rodar sem ter maiores problemas. É educativo até, né? É educativo. É didático. A tia nos ajudou para atuar? Não, para vivenciar situações que podem gerar penalidade. Vamos ver. Esse foi o sucesso de Fernando Mendes, Cadeira de Rodas. Daqui a pouquinho, mais canções no Cafoninha, porém gostoso. Eu sou o Décio Decibéis, o queridinho da tarde. É verdade, né, seu rádio? Quer dizer, seu Décio Decibéis. Vamos lá? Vou aqui passar o cinto. Que tarde maravilhosa para dar uma banda de carro pela cidade da Garoa, não é mesmo, tia? É só ajeitar aqui o banco. Bora lá? Isso, segurança em primeiro lugar. Tia, cuidado, que o poste não é de borracha, hein? Não, pode deixar que eu tô aqui concentrada, bem. Não, fica tranquilo. Eu vou aproveitar, vou ver pra onde eu vou viajar. Deixa eu fechar os olhos, onde parar meu dedinho, pra onde eu vou. Que isso, tia? Olha pra frente. Como diz a Sandrinha, misericórdia. Vou aproveitar aqui e pegar os negócios aqui da moça. Deixa eu ver. Ai, a bonequinha! Olha, é um cacho de uva! Peguei o cacho de uva! Olha que graça! Cuidado, cuidado! Tia ao volante! Você não tá vendo os transeuntes? O que você tá fazendo, tia? Deixa eu jogar uma quarta aqui, que agora eu vou deitar o cabelo. Deixa eu ver, mamão, guardanapo. Vamos pegar o minhocão. Ai, adoro pegar o minhocão. Vamos lá. Ai, eu também. É que vai rápido. Cuidado, você vai causar um acidente. Falando nisso, evite acidentes. Use panelas de pressão Sandrinha. É uma bênção. Não, pode deixar que eu tô aqui concentrada, bem. Não, fica tranquilo. Quais foram as infrações cometidas? Então, aquela que eu falei primeiro, Cantar não pode. que é cantar, isso é falta de atenção.
Comer ao volante é uma infração também, então você não pode se alimentar. Outra coisa que você não pode fazer, isso eu faço, não vou falar que eu faço, senão eu vou levar uma multa. Isso, não. Isso um amigo meu faz, que é o seguinte, tem gente que quando está dirigindo coloca o celular entre as pernas, por exemplo, porque antigamente a gente deixava no suporte. Não pode muito assalto, mais. a gente... Então, também não pode. Inclusive, tem um artigo do Código que fala especificamente do colocar objetos no banco entre as suas pernas. Vai tirar atenção? Vai tirar atenção. Então, Meu Deus. Só que essas infrações, e aí eu vou começar a tentar detalhar, é o seguinte, a gente tem 4 tipos de infração, né? Leve, média, grave e gravíssima. Cada uma delas tem um tipo de pontuação. Então, a leve são 3 pontos, média 4, grave 5 e gravíssima 7. A gente sabe que tem aquela questão dos pontos na carteira de habilitação. E os valores da multa. E os valores da multa. O valor da multa também, então se você decorar que tem 4 tipos... Perfeito. Tá? Então você tem que decorar 2 coisas. Os tipos que existem, os pontos que cada um te dá, 3, 4, 5 e 7, tá? E os valores das multas. Aí que doeu. Mas o valor da multa, ele segue uma lógica. Porque ele começa no 88, você fala, a leve é 88, é 88. Então, a grave é o dobro da leve, 195. E a média? A média está no meio, é 130. Então, 88, 130, 198 e essa daqui que é mais cara vai de 287, a grave depende da infração, porque tem infração que custa R$5.000 no bolso, que é a multa mais cara. E por que essas multas Então, de a 2 multa mil? mais cara que existe hoje no Código de Trânsito é bloqueio de rodovia. Então, justamente para evitar aqueles blackouts, aquelas situações, bloquear qualquer rodovia ou qualquer rua, a multa é superior a R$5.000, R$5.600, né? Então, é para que não ocorra realmente, né? Não ocorra. E a gente está vendo... 88... 88, 130, 195, 287. Então, aí, a partir daí você já sabe que existem 4 tipos, que existem 4 tipos de pontos também, né? 3, 4, 5 e 7, e sabe o valor das multas. A partir daí você só vai sair enquadrando cada uma delas num tipo. Mas tem uma lógica também. As multas, digamos assim, mais fracas são aquelas que não mexem com segurança. Então, vou dar um exemplo para você. O que é gravíssimo? Gravíssimo é você passar no sinal vermelho. Gravíssimo é você andar num excesso de velocidade. Isso é óbvio que é uma coisa gravíssima. Gravíssima. Por quê? Porque afeta a segurança de todos. Tá? Agora, eu dirigir cantando. É uma coisa leve. Comendo uva e gotinha. Comendo uva é uma coisa leve. Eu, por exemplo... buzinar em excesso. É incômodo, mas não é. Buzinar em excesso é multa, deixa eu deixar isso. Só que o código, para você ver como a lei brasileira ela é tão específica que ela chega a ser difícil de se executar. Porque o código fala assim, buzinar continuamente por mais de 1 minuto. Quer dizer que o agente tem que ficar lá cronometrando para ver quanto tempo a pessoa buzinou. Dificulta a vida de todo mundo, né, doutor? Dificulta a vida de todo mundo. Então, poderia ser um pouco mais simples, tá? Eu sei que existem algumas iniciativas, por exemplo, do CONTRAN, do DENATRAN, que são departamento do governo atual, que está buscando acabar com essas coisas subjetivas e criar um manual de procedimentos. Então, quanto menos regras e mais simples, melhor o entendimento de todos. E, por exemplo, um agente vai falar que cantar é perda de atenção. O outro vai falar, não tem nada demais. Enquanto tá cantando, tá e xingando. E aí, qual que vai prevalecer? Então, precisa ter um manualzinho de práticas, assim, que padronize, que fala, olha, se estiver dentro do razoável, não é, se estiver exagerado, Mas, doutor, então, assim, o agente é uma função muito importante e de muita responsabilidade, o agente de trânsito, porque ele tem autonomia para fazer e desfazer muita coisa. Tem. Boa parte das multas, eu não sei te dizer o percentual, mas elas são subjetivas. Olha só. Ou seja, depende da interpretação que o agente vai dar para aquela situação. E se você pegar um agente muito rigoroso... Vixe, Maria. Imagina que você está cantando ou está falando no celular ao mesmo tempo, você já toma... 10 multas por dia, o celularzinho aqui embaixo da perna, pronto. Exatamente. Então, não pode ser tão subjetivo. Por isso que eles estão regulamentando para que se tenha um manual de, digamos assim, conduta dos agentes públicos, né? Ainda tem limite de pontos e perde a carteira? Então, como é que está essa história? Então, o limite de pontos, você se lembra que em 2001
Todo mundo comemorou porque falou, dobrou, pulou de 20 para 40. Ele dobrou, mas em algumas situações, né? Quer dizer, ele dobrou até 40 pontos, mas 40 pontos você só pode ter uma infração gravíssima. Se você já tiver mais que uma infração gravíssima, o seu limite de 40 já cai para 30. E assim por diante. Do 30 cai para 20. No 20 é só se você não tiver nenhuma infração gravíssima. Tá? Agora é bom a gente frisar o seguinte. E os profissionais que exercem atividade remunerada, o taxista, etc. e tal? Motoristas em geral. No caso dele, está ampliado o número de pontos para 40, ele pode ter mais do que uma multa gravíssima. É o que a gente acabou de falar, né? 40 pontos, olha lá, sem nenhuma infração gravíssima. No período de 12 meses. 12 meses virou. 12 meses virou. Tá. Mas significa o seguinte, eu não posso ter um sinal vermelho em 12 meses ou um excesso de velocidade. Tá. Vê, não é tão fácil. Eu também não tenho percentual, mas eu sei que muita gente cai do 40, porque assim, tem vias que você está andando 50 por hora, daqui a pouco vira 40. Exato. E você está passando a 45 ou 50. Você toma uma multa marginal. andando devagar, você não está nem correndo muito. Então, não é muito fácil você conseguir os 40. Você tem que ser um motorista daqueles... Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E tem um outro detalhe. Vamos supor que você fala, bom, eu sou tão atento porque eu só ando devagarinho. Se você andar muito devagar, você é multado também. Está lá no Código de Trânsito que você não pode andar 50% abaixo da velocidade que está estabelecida. Tem que respeitar a placa. Se está mandando a placa, falou 60, você tem que andar de 30 a 60. Abaixo de 30 também é multa. E ali o complemento, quer dizer, se tiver uma infração gravíssima, cai para 30. Se tiver mais que uma, você já vai para 20. O que a gente vê que é o mais comum? Ao longo de 12 meses, para quem anda frequentemente de carro, né? Você fica no 20 ou no 30. Dificilmente você não toma uma infração mais grave. Rodízio. Até porque é o seguinte, o celular, é infração grave falar no celular. Então, assim, isso pega muita gente. A pessoa andou direitinho, mas ela estava conversando no celular. Mesmo que seja o celular... Mesmo que seja, não vai te tirar a atenção, de acordo com o Código de Trânsito, da mesma maneira. Mas as pessoas fazem negócio. E quem faz negócio e está andando no carro e está parado no trânsito 1 hora, ele não pode perder 1 hora. Porque não pode usar o celular parado no trânsito, tem que estar parado e estacionado com o carro desligado. Você tem que estar com o carro parado. Tá? Eu não sei se a gente vai ver nas curiosidades, mas, por exemplo, é igual o pisca-alerta. Às vezes a gente não, né, Regina? O povo. O povo parou em fila dupla, ligou o pisca-alerta, ou o povo está andando e alguém freou na frente e está com o pisca-alerta ligado. Isso é multa também. Pisca-alerta você usa só no acostamento em situação de emergência. Me irrita quem está com o pisca-alerta andando. Porque não é só para quando está parado. É só para emergência, mas assim, meio que banalizou, virou uma coisa... De atenção. Agora, aqui na nossa conversa, o doutor falou, a gente comemorou quando caíram os pontos e tal. O doutor, pessoalmente, é a favor do limite alto de pontos ou de baixo? Então, eu sou a favor de que você tenha regras claras, né? Mínimas, e conhecidas por todos. Mínimas, que todos conheçam, não tem esse tipo de pegadinha, né? Então, eu acho que assim, o código é muito longo. Vamos usar um exemplo que é bastante conhecido. A Constituição americana tem 20 artigos. Exato, boa. A nossa tem 350. Quer dizer, e eles são menos civilizados que nós por conta disso? Não. Então é a mesma coisa. O nosso Código de Trânsito com 350, que vira 500 mandamentos, poderia ter 100. E poderia ter 100 bem conhecidos. Então eu sou a favor de que se explique bem para as pessoas o que é infração ou não e se retire muita coisa que é supérflua. Sem pegadinha, né? Sem pegadinha, porque a pegadinha, passar na poça d'água com pedestre na calçada, tudo bem que tem gente que faz de maldade, mas é multa também. Isso também é uma infração de trânsito. Então, ultrapassar um cortejo, você ultrapassar um carro fúnebre, você tá lá, você percebe que está numa fila de um... Está na fila errada. Está na fila errada aí. Acho que ele está passando os exemplos aí. E eu resolvo ultrapassar o carro fúnebre porque eu não vou ficar lá, multa. Então, quer dizer, é muito complicado amiga. você
não cair em alguma coisa. Em alguma coisa. Não sei se tem mais exemplos. Tem, a tia tem mais situação da tia. Rodar com o farol desregulado. Ixi, pra cá. Isso já é grave, por quê? Porque mexe com segurança. Eu falei, tem uma lógica, quer dizer, esse que mexe com segurança já é uma infração mais grave, né? Então aí já é grave, 5 pontos. O farol desregulado, muitas vezes a pessoa não percebe. Muitas vezes. Né? Porque você só vai perceber se o teu farol estiver ligado e você olhar o carro de frente. Geralmente você entra, liga o carro e sai, você não sabe se um está mais assim, outro está mais assado. Então, as pessoas também têm que tomar esse cuidado, senão vão ser multadas. Vamos ver o que vem agora. E hoje nosso Cafoninha, porém gostoso, está repleto de sucessos. A previsão do tempo para hoje, fortes chuvas. Se você for sair de casa hoje, pegue seu guarda-chuva e a sua capa. Cuidado, hein? Vai chover canivetes. Ih, chovendo que nada. Tá um céu lindo. Vamos lá. Liga o para-brisa. Faça-me o favor. Ah, não precisa, senão gasta as palhetas. Não vou ligar, não. Não vou ligar, senão gasta. Peraí. Eu não tô enxergando na dica de nada. Nossa, pelo amor do guarda, peraí. Deixa eu fazer coisa melhor. Vou abrir meu guarda-chuva, isso sim. Bom, primeiro que eu adorei a trilha sonora que eles estão colocando para a tia. Mas, na realidade, é o seguinte, você dirigir na chuva sem o para-brisa ligado, multa também. É mesmo? Grave. E, na realidade, é o seguinte, em que momento você... Por isso que eu falo que tem um lado subjetivo. Em que momento você decide ligar o seu para-brisa? Tem gente que na primeira gotinha já liga, ou até automático, na primeira gota já vai tal. E tem gente que não, que espera molhar bem, que espera não sei o que, para ligar o para-brisa. Meu Deus. Essa pessoa, se passar ao lado de um agente de trânsito, pode ser multada. Segurança. Por uma questão de segurança. Então é grave, 5 pontos. Você sabe que tem uma história que dizem... Eu vou contar essa história porque meu pai era português, então eu posso falar. Dizem que foram os portugueses que inventaram o para-brisa, né? Que os americanos, eles só passaram ele para o lado de fora, né? É descendente, pode. Vamos ver a próxima situação. Mais canções no Cafoninha, porém gostoso. Que isso? Para de buzinar. Vai acordar todo mundo, tia. Que, Décio? Para com isso. Oh, eu conheço todo mundo. Eu sou conhecida aqui no bairro. A turma sabe. Oi, tia, olha lá. Oi, turma. Você sabia que não é elegante sair buzinando assim? Ô, seu Miguel! Seu Miguel! Seu Miguel! Ah, ele gosta também, Décio. Ele é surdo. Francamente, hein? Ai, nossa, buzinei tanto, fiz tanto exercício que me deu até um soninho. Buzinar demais não pode. É o exemplo Quer dizer, do pode, buzinar. mas dá multa. Então, o buzinar, por exemplo, um time foi campeão ou tem uma carreata. É muito comum que se buzine. E também tem multa. Uma coisa importante, até porque muitas vezes as pessoas colocam coisas como políticas, quando não são políticas, são técnicas. Por exemplo? Então, vou dar um exemplo para você. Você fazer uma carreata com todo mundo buzinando, daí você fala, multou alguém. Multou alguém, isso é perseguição política porque era um partido X ou partido Y. Não, a lei fala que buzinar constantemente é infração. Então, ninguém está perturba. acima. Agora, outra coisa, por exemplo, você andou sem capacete. Todo motociclista tem que usar o capacete. Então, não é por ser do partido A ou por ser do partido B. Cada um tem a sua preferência, mas todos têm que ser tratados iguais. A lei é igual. No que difere, já que entramos nesse assunto, no que difere o código para motociclistas e motoristas? É o mesmo código, tá? O motociclista ele está sujeito ao Código Brasileiro de Trânsito, as infrações são as mesmas. Tem até uma coisa que tem no Código de Trânsito que é típica do Brasil, só existe no Brasil. No Brasil já se criou informalmente a faixa do motociclista. Você está à esquerda na primeira, entre aquela primeira e a segunda... Aqui é do motociclista. É do motociclista, né?
pelo Código de Trânsito, se fosse se seguir o Código de Trânsito, o motociclista deve trafegar normal em uma das faixas e atrás dos carros. Quando a gente às vezes está em outros países, você até estranha, porque você vê o motociclista andando atrás, eu estranho, porque para mudar de faixa eu fico prestando atenção, porque a gente acostumou, eu falo, tem uma moto que vai passar aqui, e não passa. Então mas isso é um hábito brasileiro e você vê, por mais que você crie uma lei, o hábito às vezes supera a lei. Sim. Então a lei a partir daí vai ter que se adequar. A lei vai ter que, já que é assim, vamos estabelecer regra para não ser tão bagunçado, pelo menos. Eu tenho um amigo brasileiro que mora na Inglaterra e há uns anos atrás ele falou que muito brasileiro lá começaram a usar moto e tal, bagunçaram o trânsito, porque para a gente é muito comum. Aí em algumas vias, lá na cidade onde ele mora, colocaram uns empecilhos assim para que as motos não pudessem trafegar, porque pra gente é muito normal, mas lá não, tem que ser na fila do carro. Lá é. E aqui, assim, você dificilmente vai conseguir mudar isso. Então você vê que tem alguns lugares que eles já estão criando a pistinha de moto. Sim. Mesmo na frente. E a gente respeita, né? Mas a questão toda é a seguinte, tem todo dia um motoqueiro ferido. Morto? Então, isso é um caso, Paulo, na realidade, que ultrapassa a multa de trânsito e vira saúde pública. Exatamente. Né? Então, é muito perigoso. Então, é muito perigoso. Eu diria que isso deveria ser uma prioridade para que se olhasse com muito carinho. Eu muito concordo. perigoso, vidas estão sendo perdidas aí. E famílias desfeitas, né? Famílias desfeitas. Eu já venho conversar com a Fernanda, que tá toda bonitinha. E o doutor Francisco Gomes, até agora não chamei de delegado, mas eu já me controlei umas 3 vezes. As infrações, então, que são infrações, né, que pode afetar o seu bolso e a sua carteira. Isso. Na realidade, eu acho que ninguém vai ler um código de trânsito inteiro, tá? Eu também acho. E segunda coisa que é assim, eu acho que as leis, elas têm que ser escritas, e é isso que eu procuro defender quando eu falo. Você tem que falar simples e você também tem que escrever como as pessoas leem. Sim. Então a gente não adianta ter na lei muito termo jurídico, não adianta ter na lei termos difíceis, você desestimula, inclusive, a leitura. Então, parece que não quer que as pessoas saibam, né? Você fica, a linha, porque o artigo tem que ser mais simples. Senão parece realmente que você quer dificultar as coisas. Vamos continuar com a tia. As aventuras da tia. Eu tinha certeza. Daqui a pouquinho, mais canções no Cafoninha, porém gostoso. Porque não pode, né, pegar umas poças, é perigoso molhar a turma. Que é isso, tia? Vai molhar a senhorita? Jesus amado, olha a poça! Olha a poça, cuidado! Ai, pelo amor do guarda. Encharquei. Sabe que tem gente que faz isso de propósito, né, doutor? Tem um monte de gente que faz isso de propósito. Cadê a graça? E assim, antigamente isso passava desapercebido, né? Com a internet, com o YouTube, isso daí passa a ser reproduzido porque pessoas filmam. Mas teve um tempo que isso era um desafio. Sabe esses desafios bestas que as pessoas fazem? Então tinha gente que competia para ver quem que ia molhar mais gente. Que absurdo, né? Então é assim, parece ser uma infração desnecessária, porque o normal é a pessoa ter educação e não precisar fazer isso. Se colocar no lugar do outro, né? E falar, não vou molhá-lo. Mas ela é uma infração e eu acho que nesse caso ela tem que ser aplicada se você percebeu que a pessoa passou na poça ali do lado, de propósito, tem que penalizar. É grave, gravíssima, média? Essa é média. Média. Mas ela é uma infração que, assim, ela acontece bastante, tá? Ela acontece bastante. Os agentes de trânsito, geralmente, quando chovem, eles se escondem, principalmente na região central. Já pra... Não, eles ficam nos pontos de ônibus até para se abrigar da chuva, né? Então, muitas vezes, eles veem facilmente que está chovendo e que a pessoa passou lá para molhar alguém. E câmera também pode pegar esse tipo de infração? A câmera pode, mas é muito difícil, porque as câmeras, elas são estáticas, né? Elas são programadas com um software que vai bater a foto e não filmar todo o percurso, né? Então, ela teria que bater uma foto no momento da explosão da água. Eu acho impossível. Tá. Mais uma situação da tia. Vai lá, Graia! Vai lá, Graia! Vai lá, Graia!
Eu sou Décio Decibéis. Tia, ei, desliga isso daí, tia. Olha esse povo todo gritando. Tira o barulho aí! Alarme, tô falando! Barulho! Tira aí o barulho! Vem dançar, vem dançar! Meu, tá atrapalhando tudo aqui! Aí é a questão do barulho, né? É a questão de você não poder botar também o seu... As pessoas não são obrigadas a ouvir aquilo que você está ouvindo, né? Isso acontece muito, às vezes, em carro, que você para no trânsito, tem alguém do teu lado, você ouve junto a música. O carro balança, às vezes. E acontece na praia também, né? A gente vai na praia... Isso virou um problema, né? Virou um problema. Também tem lei para isso. Você sabe, o Rio de Janeiro já baixou uma lei proibindo que as pessoas coloquem acima do volume na praia, porque... Mas, enfim, isso é a perturbação da ordem pública, que é você... Mas se o carro está parado, se o carro está andando também? Também. Não se esqueça que, por exemplo, a maioria dos municípios, São Paulo, por exemplo, tem o PSIL, que é o Programa de Silêncio Urbano. Então, também, você não... Isso, às vezes, chama muita atenção, às vezes não durante o dia, à noite. Tarde da noite, 2 da manhã, se você está lá quase dormindo, você passa um carro, às vezes, perturba que tudo. acorda o bairro inteiro. Então, se o agente tiver presente... Se o agente tiver, ele vai multar. Óbvio que essa situação que eu dei de madrugada, dificilmente você vai ter um agente, né? Pois é. Mas é a velha história, a pessoa teria que ter um bom senso. Não tem, tem que levar uma infração. Supondo que eu seja multada e tal, e não concorde, vale recorrer? Vale recorrer, você tem sempre que recorrer. E uma coisa que eu queria mencionar, que é uma coisa aqui de São Paulo, mas que com certeza vai se estender para o Brasil inteiro, é que você tem hoje tanto o aplicativo do Detran quanto a CNH, eles são digitais. A CNH então você pode entrar e ser digital. Se você se cadastrar na CNH digital, aqui em São Paulo, para receber as notificações por via eletrônica, ou seja, você vai ser enviado para o seu e-mail, etc. e tal, você tem 40% de desconto no valor das multas. Ah, é? Para estimular? Para estimular. Desde que você pague, você recebe a intimação, dentro de 30 dias você paga, você tem 40% de desconto. Só para as pessoas que estão no digital, tá? E por que se justifica só para quem está no digital? Porque justamente eles dizem, eu não preciso emitir a multa, não preciso cobrar, não preciso dar baixa em boleto. Então, tá no digital é muito mais fácil. Inclusive para quem é motorista do trânsito. Motorista do trânsito, isso vale para todos. Tá. Geralmente quem é profissional de trânsito, eles já estão cadastrados no digital, né? Até para que eles constem como exercício remunerado de atividade, é uma sigla ERA. Porque é nesse exercício que eles vão poder usufruir dos 40 pontos, diferente do resto da população, que tem aqueles 20, 30 ou 40. Não sei se esse dado existe, qual é a infração mais recorrente? A infração mais recorrente é excesso de velocidade. Poxa vida. Isso eu tive a curiosidade de olhar e ela é a mais recorrente. E ela é recorrente, ela é gravíssima e mais do que isso, ela é a que mais causa problemas. Mortes. Porque tem o que o doutor mencionou, que é 50, depois passa 30 numa mesma via, mas tem também o excesso de velocidade, que, meu Deus, você fala... O excesso de velocidade, e o excesso de velocidade tem alguns tipos, porque uma coisa é você andar até 20% acima da velocidade. Sim. A outra é você andar 50%, então a multa vai dobrando também de acordo com a velocidade. Todas são gravíssimas, mas o valor da multa passou de 50%, ele triplica. Então depende da porcentagem que você excedeu. Isso. Agora tem um detalhezinho final. Muita gente coloca o veículo em nome de pessoa jurídica para daí poder pagar a multa pela pessoa jurídica e não ter a informação de quem foi o infrator e escapar dos pontos, né? Também o Detran está estudando uma forma de acabar com isso. Se não houver a informação de quem é a pessoa, vai ser o sócio da empresa que constar no contrato social. Acabou. Então isso vai ser uma escapatória que eu acho que não vai durar muito tempo. Melhor para o trânsito, melhor para a gente. Eu conversei com o advogado Francisco Gomes, que está no Instagram como Francisco Gomes ADV. Francisco Gomes ADV de advogado.
Consegui não falar delegado nenhuma vez. Prazer em conhecê-lo. Prazer meu. Todos os nossos Obrigado, encontros Regina. foram muito sérios e divertidos ao mesmo tempo. Nós vamos nos Sujei. encontrar. Sem dúvida nenhuma. Certo. Muito obrigada. Obrigado. E eu não consegui hoje, mas tudo bem. Tô de longo. Até mais, Até viu? mais.